E aí, meninos, vamos começar mais um capítulo novo, que é campo elétrico e potencial elétrico em esferas condutoras, ok? Na aula de hoje, a gente vai falar somente de campo elétrico. Aí, na próxima aula, a gente fala de potencial elétrico, combinado? Qual que é a diferença em calcular campo elétrico em esferas condutoras e campo elétrico em carga pontiforme? Lembre-se que a carga pontiforme ela está concentrada, ela é um ponto material. Quando você tem uma esfera condutora, uma bola, essa carga ela vai distribuir em toda a superfície. Então não tem uma carga concentrada. Eu tenho uma distribuição de cargas em torno da superfície. E o que isso vai mudar? A fórmula é a mesma, kq sobre d ao quadrado. Só que a gente vai falar que a carga utilizada vai ser a carga interna a uma determinada superfície. Vamos com calma. Se eu quero calcular, por exemplo, o campo elétrico dentro da esfera, aí eu escolhi o ponto A, poderia ser qualquer ponto dentro da esfera, a carga interna a essa superfície, ou seja, fazendo uma esfera do ponto A para dentro, você não tem nenhuma carga, já que a carga ela distribui na superfície da esfera. Por causa da repulsão entre as cargas, elas tendem a ficar o mais distante possível uma da outra. Então, nesse caso, o campo elétrico dentro de uma esfera sempre vai ser zero, porque a carga interna a essa superfície, inclusive a gente chama essa superfície de superfície gaussiana, tá? Que vem de uma superfície de Gauss. Essa carga interna ela é zero, então K vezes zero sobre D ao quadrado. O campo elétrico no interior de uma esfera condutora, uma esfera metálica, por exemplo, vai ser zero. Agora, se eu pegar aqui um ponto próximo externamente, então ela já está de fora, e eu vou fazer uma superfície gaussiana, uma superfície de Gauss passando pelo ponto C, aí eu tenho toda a carga da esfera dentro dessa superfície, essa carga interna. Então, o campo elétrico próximo à superfície externamente vai ser K vezes a carga da esfera sobre a distância ao quadrado. Mas perceba que a distância é em relação ao centro. Então, a distância do ponto O até o ponto C é aproximadamente o raio, já que ela está próximo externamente. Já no ponto exatamente na superfície, não próximo externamente, mas exatamente na superfície, lá no ponto B, o campo elétrico ele vai ser uma média entre o campo elétrico interno, bem próximo à superfície, e o campo elétrico externo, bem próximo à superfície. Vai ser uma média. Por que vai ser uma média? Pois quando a gente pega uma superfície gaussiana exatamente na superfície da esfera, parte da carga, metade da carga, está interna a essa superfície de Gauss. Mas a outra metade ela vai estar externa. Então, a gente vai falar que o campo elétrico na superfície é meio de kq sobre r ao quadrado. É metade do campo elétrico próximo externamente. Então, quando eu saio do ponto B para o ponto C, o campo elétrico dobra bruscamente. Num ponto externo, ponto P ou ponto X, você iria fazer uma superfície gaussiana, você ia fazer uma superfície de Gauss, né, uma esfera de Gauss, e se no ponto C a carga já era toda a esfera, no ponto P, no ponto X, a carga também vai ser da esfera. Ressalva, essa distância que nós vamos usar é sempre a distância em relação ao centro, ou seja, é a distância do ponto P até o ponto O, é a distância do ponto X até o ponto O. Se ele der a distância até a superfície, lembre-se que você ainda tem que somar com o raio. Dessa definição, né, de que o campo elétrico dentro da esfera vale zero, existe um carinha chamado Michael Faraday que fez um experimento para provar que quando você tem uma superfície condutora metálica, quando você se encontra dentro dessa superfície, o campo elétrico vai ser zero.
Se o campo elétrico vai ser zero, a carga não vai querer entrar para essa superfície e lá dentro você vai estar protegido. Você não vai levar uma descarga elétrica, você não vai levar um choque elétrico. Aí a primeira figura aqui do lado esquerdo mostra exatamente isso. Você tem aqui um grande gerador de Van de Graaff. Você encobriu uma pessoa aqui com a gaiola, né, gaiola de Faraday, uma gaiola metálica condutora. E quando ele recebeu a descarga elétrica, essa descarga elétrica ela distribuiu na superfície e a pessoa não levou choque. Como que isso acontece? Quando você tem um campo elétrico externo, esse campo elétrico gera na superfície condutora um campo elétrico em sentido contrário. Então, esse campo elétrico externo aqui, ó, positivo, negativo, ele vai gerar um campo elétrico aqui nessa superfície, ele vai gerar um polo positivo do lado direito e um polo negativo do lado esquerdo, de tal forma que o campo elétrico ele vai da direita para a esquerda. Esse é o campo elétrico induzido, com o objetivo de zerar o campo elétrico resultante. Quando você está dentro de um carro e tem uma descarga elétrica nesse carro, essas cargas elas vão distribuir na superfície. Atenção, elas vão distribuir na superfície, mas não é por causa do pneu que você não leva choque. Na verdade, o pneu é isolante. Devido ao pneu, essas cargas elas tenderiam a ficar na carcaça. Inclusive, se cair um relâmpago, por exemplo, sobre esse carro, em dias de chuva, a água ela é condutora. Então, as cargas elas vão passar pela superfície e vão direto para a terra. Mas elas não querem entrar do carro. E outro fenômeno que a gente pode perceber da gaiola de Faraday é a questão do uso do celular dentro de um elevador, por exemplo. Quando você entra no elevador, muitas vezes você vai perder o sinal do celular. Por que que isso acontece? Porque vai existir uma blindagem eletrostática do elevador, que é uma superfície metálica, fechada, em relação à onda eletromagnética que vai chegar no seu celular. Vamos fazer um exemplo prático para ilustrar isso. Pessoal, nós vamos demonstrar aqui a gaiola de Faraday na prática. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para o meu celular e aí nós vamos colocar em duas situações. Primeiro, eu vou colocar nessa caixa metálica, só que perceba que tem uma parte que ela não é metálica. E depois eu vou fazer um envolto com papel alumínio. Na primeira situação, com a caixa metálica, aqui, eu vou ligar no meu celular e ele toca facilmente, ok? E se eu fechar a caixinha, ele continua tocando. Como a estrutura toda ela não é metálica, então eu não tenho uma blindagem eletrostática. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer um envolto com papel alumínio. Então, a gente está fazendo a ligação, o celular tocando, e ao enrolar com papel alumínio, vou colocar o outro no alto-falante. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Ok? Olha aqui o que acontece. De novo. Ó, vou mostrar aqui, ó. Pra vocês verem. Xerxes Adorno. Vamos ligar. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Nada. Esse experimento é um experimento que se assemelha a quando você entra no elevador.
Ah, professor, mas tem hora que eu entro no elevador e funciona. Isso. A gente vai ver que tem alguns fatores que influenciam na blindagem eletrostática. Uma outra forma que você pode fazer isso é colocar o celular dentro do micro-ondas desligado, tá? O micro-ondas desligado, e aí você faz a ligação. A carcaça metálica do micro-ondas vai fazer o mesmo efeito. Esse sistema também ele vai ser utilizado. Ele pode ser utilizado para fazer blindagens eletrostáticas em presídios, né, para fazer bloqueadores celulares. E existem também alguns criminosos com a tornozeleira eletrônica que faz um envolto com papel alumínio para não detectar a sua localização. Ok, por que isso acontece com o celular? Vamos primeiro entender o funcionamento dele. Quando você faz uma ligação, o seu celular ele já tem um código. Então, ele emite uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética vocês estão podendo ver aí no vídeo aqui, ó, bem aqui em cima da minha cabeça. Ela é composta de um campo elétrico e um campo magnético, ele fica oscilando o tempo todo. Então, quando você aciona o celular, você gera essa onda eletromagnética composta de um campo elétrico e um campo magnético, que vai variando. E a antena recebe esse sinal, recebe essa onda. Essa onda está na frequência em torno de 800 MHz a 1800 MHz. Okay? Ela está mais ou menos nessa faixa aqui, ó, do micro-ondas. Tá? Só para vocês terem uma noção, o aparelho micro-ondas ele emite uma frequência de 2,45 GHz. Em torno de 2.450 MHz. Tá? Essa frequência ela é um pouco maior do micro-ondas. Então, as ondas de celular estão um pouquinho aqui abaixo, aqui, mas ainda dentro da faixa micro-ondas. Dois conceitos aqui de ondas que vocês vão ter que saber. O primeiro, que é o comprimento de onda, que é a distância entre os dois picos da onda, que a gente vai chamar isso de crista, ok? E a frequência, que é o número de vezes que essa onda vai ficar oscilando. Então, quando você liga, você gera um comprimento de onda, gera uma amplitude, que é o tamanho da crista, que é o tamanho da onda, é o pico mais alto, e ao chegar na torre, ela gera um pulso elétrico que vai ser transmitido pela fibra, e ela vai para uma central. Essa central ela vai reconhecer onde que está o outro celular para enviar esse sinal para a antena mais próxima. Ele envia o sinal para essa antena mais próxima, aí a antena retransmite essa onda eletromagnética para o celular e o celular decodifica esse sinal. Pronto, estabeleceu a comunicação. Professor, eu entendi que é uma onda eletromagnética, eu entendi como que funciona o processo de transmissão, mas eu não estou entendendo como é que funciona a gaiola de Faraday. Ela vai bloquear o campo elétrico da onda eletromagnética que está sendo emitida pelas antenas. O que vai acontecer? Como ele não recebe esse campo elétrico da onda eletromagnética, ele não recebe o sinal. E aí ele não reconhece um sinal chegando nele. E aí ele não funciona. Aí o celular vai dar como se for, não existe, como se estivesse fora de área, como se estivesse desligado. Ok? Agora, professor, às vezes você está dentro de um elevador e mesmo assim o sinal do celular pega. O que isso interfere? Quando você faz uma gaiola de Faraday, lembra que existe um comprimento de onda, um tamanho da onda, né? Existe uma amplitude da onda, né? A altura dela. O que vai acontecer? Se por acaso essa onda entrar em contato com a superfície metálica, ela gera uma indução na superfície metálica e aí o campo elétrico ele é absorvido pela essa superfície metálica e não entra esse campo elétrico lá dentro. E quando que isso vai acontecer? Vai depender do tamanho dos espaçamentos da tela. Então, se você pegar espaçamentos menores que 17 centímetros, ou seja, menores que o comprimento de onda da onda do celular,
Essa onda, quando ela chegar na superfície metálica, ela vai estimular essa carcaça, né? Vai fazer essa blindagem eletrostática, vai gerar essa indução, e aí eu bloqueio o campo elétrico. Agora, se você tiver espaçamentos entre uma tela e outra muito elevado, a onda ela consegue passar por dentro sem estimular a superfície condutora. E aí não vai acontecer a blindagem eletrostática. É por isso que quando a gente usou essa superfície, ou quando você tem um carro, a onda de celular ela consegue entrar. Porque nessa região ela não vai gerar um estímulo na superfície metálica. Então vai chegar a onda eletromagnética dentro do celular e aí ele vai receber o sinal e ele vai retransmitir esse sinal. Tá certo? E outro fator que influencia, que vai influenciar na amplitude da onda, é a distância que você se encontra da torre. Se você encontra muito próximo, a amplitude da onda, o sinal vai ser muito intenso. Então, essa amplitude maior, ela permite o sinal chegar com mais intensidade. E aí, mesmo tendo um pouco de interferência, ele ainda consegue adentrar dentro da gaiola. Combinado? Então, esses são os dois principais fatores que vai influenciar se você vai ou não conseguir receber o sinal de celular dentro do elevador. Para exemplificar, vamos colocar aqui um exercício da UFRJ. Uma partícula com carga positiva 4 microcoulombs é mantida em repouso diante de uma esfera maciça condutora isolada de raio 0 metro e de carga total nula. Presta atenção, ele colocou uma carga próxima à esfera. A esfera ela tem uma carga nula, então essa esfera ela está neutra. Só que a carga Qzinho ela vai ser um indutor, ela vai gerar uma indução na esfera, de tal forma que o campo elétrico dentro seja zero. Então a partícula se encontra a uma distância de 0,2 metros do centro da esfera, conforme ilustra a figura. A esfera e as cargas que foram induzidas em sua superfície também se encontram em repouso, ou seja, está em equilíbrio eletrostático. O que ele quer saber nessa questão? Ele quer saber o campo elétrico no centro da esfera devido à partícula de carga Qzinho, devido à carga do indutor. O que você tem que entender? Que essa carga Qzinho, ela vai ser a carga geradora, que vai gerar a indução, vai ser o indutor. Então, o campo elétrico no ponto C, devido a essa carga Qzinho, ele vai estar para a esquerda. Por quê? Se ela é uma carga geradora positiva, o campo elétrico vai ser de afastamento. Então, lá no ponto C, vai existir um campo elétrico de afastamento da carga verde, de afastamento da carga geradora. Uai, professor, mas você falou que o campo elétrico vai ser zero? Calma, vamos por partes. Como é que nós faríamos para calcular o campo elétrico gerado por essa carga geradora? Essa carga geradora é uma carga pontiforme. Então, vai ser Kq sobre D ao quadrado. O K é 9 vezes 10 a nona. A carga geradora é 4 micro, 4 vezes 10 a menos 6. E a distância é do ponto C a carga verde. A carga do indutor, a carga geradora. Que vai ser 0,1, que é do raio, mais 0,1, que é a distância até a superfície. 0,2 metros, 2 vezes 10 a menos 1. Fazendo os cálculos, 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, 4 vezes 10 a menos 2, simplificando e mexendo com a potência, a gente vai chegar que o campo elétrico é 9 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, ou volts por metro. Na letra B, ele quer saber o campo elétrico no centro da esfera devido à carga induzida na superfície. Espera aí, que carga induzida é essa? Lembre-se que aqui você vai ter uma indução parcial. Quando você colocar um indutor próximo à esfera, como a esfera ela é condutora, vai existir uma indução, os elétrons vão para a extremidade à direita, fazendo com que a extremidade à esquerda fique carregada positivamente. Ah, professor, então essa indução ela vai existir
com o objetivo de gerar um campo elétrico para fazer um campo elétrico resultante dar zero. Exatamente. Então, essas cargas induzidas vão gerar um campo elétrico de afastamento da positiva e aproximação da negativa. Ou seja, o campo elétrico induzido vai estar para a direita. Mas, para o campo elétrico resultante ser zero, esse campo elétrico induzido ele tem que ter a mesma intensidade do campo elétrico gerado pela carga do indutor. Se nós tínhamos achado que o campo elétrico gerado pela carga do indutor lá no centro era de 9 vezes 10 à quinta, a gente vai falar que o campo elétrico induzido dessas cargas induzidas de vermelho tem que ter a mesma intensidade, só que o sentido contrário para a resultante ser zero. Então é isso, galerinha. Pega a lista referente a campo elétrico de esferas condutoras e façam as questões 2, 4, 7, 8, 10 e 11. Tá bom? Brigadão, até mais.